No silêncio espelhado da galeria do quarto andar do Whitney, Mara Ellison caminhou em direção ao riso de seu ex-marido. Como o vidro quebrado, Gavin Darden estava sob o móvel mais frio, seu novo namorada, Sloan Ryder, inclinando-se para ele com um sorriso afiado suficiente para cortar. Fita. Olha quem se vestiu, disse Sloan, erguendo sua flauta. Caridade. Chique. Câmeras se moveram. Sussurros se seguiram. Mara sorriu porque era isso. O único escudo que lhe restava. Então a multidão se moveu e um homem que ela só tinha visto nas manchetes, Arjun Mehta, o bilionário privado impossível, saiu do periferia. Ele não perguntou se ela precisava ser salva. Ele simplesmente ofereceu uma mão. Dança. Ele disse. Mara Ellison costumava medir sua vida por calendários, projeto, prazos, reuniões, aniversários, o clique perfeito de eventos se alinhando como vagões de trem. Depois do divórcio, o tempo tinha a crueldade elástica de um elástico. Alguns dias estalaram, outros esticaram e cederam. Na manhã da gala, ela, melhor amiga Nora, ligou enquanto Mara estava lutando com uma impressora de panfletos no escritório da Heaven House, a pequena organização sem fins lucrativos que ela, construído para converter salas vazias em edifícios da cidade em espaços de recuperação tranquilos para alunos sobrecarregados e funcionários sobrecarregados. Você vai, disse Nora, dispensando o olá. Comprei um ingresso. É o Hudson Arts Endowment Maintained Gala, e seu nome estará na lista. Nora. Mara suspirou. O impressor engoliu o canto de uma página e morreu dramaticamente. Tenho uma reunião de orçamento às 8 horas amanhã. Meu conselho quer respostas. As doações são para baixo. Talvez porque certos doadores foram capturados por um mais divertido narrativa. A voz de Nora ficou mais grave. Compareça. Sorria para as pessoas certas. Lembre-as. Seu trabalho ainda existe. E sim, você está fenomenal nesse vestido azul marinho. Mara olhou para a sacola de roupas pendurada em uma estante. Ela havia comprado o vestido de volta quando o otimismo parecia uma fonte de renda. Você. Sei que o Gavin estará lá, Sloan. Eu sei, disse Nora. Considere isso uma terapia de exposição. Exposição a quê? A exposição de ter escolhido a pessoa errada, de não perceber as falhas sob o amor até que a casa desabou. Gavin era o filho de ouro de uma família que se mudou para dentro. Manhattan, do mesmo jeito que outros se moviam em suas próprias cozinhas sem esforço, casualmente, com tudo ao alcance. Quando ele se apaixonou por ela em uma noite de leitura no East Village, ele parecia ter uma ética de trabalho, sua estranheza. Mais tarde, ele chamou isso de falta de polimento. Ainda doía como algo querido pudesse ser renomeado para uma ferida. Sloan entrou em cena com unhas de laca molhadas e uma certo tipo de beleza que pedia para ser usada. Nos primeiros dias, Mara tinha descartou a ameaça. Ela e Gavin eram casados. O resto era ruído de fundo. Mas o ruído de fundo pode aumentar, encher uma sala, abafar uma voz. Mara achatou sua palmas das mãos na mesa. A impressora fez um estertor. Ela riu a pesar. Ela mesma. Tudo bem, disse ela a Nora. Envie o recibo para o e-mail. Podemos fingir. É um gasto de networking. Fingir é como as grandes histórias começam, respondeu Nora. E querida, não deixe que escrevam a sua. A noite caiu com teatralidade. Pontualidade, tingindo Hudson da cor de violetas machucadas. Nela. Apartamento na Orchard Street. Mara fechou o zíper do vestido e se estudou. O cabelo dela era castanho escuro, curto, agora. Ela o cortou curto depois do divórcio. Ela passou batom com a mão trêmula, mas depois se firmou. Ela tinha 34 anos, não velha o suficiente para se sentir exausta pela reinvenção. E, no entanto, ao sair, ela parou ao lado da pilha de bolsas, aplicações e o número decrescente no aplicativo bancário de sua organização sem fins lucrativos. O escritório de advocacia de Gavin lidava com grandes doadores que antes apoiou a Heaven House. Após o divórcio, os e-mails ficaram sem resposta e as ligações foram educadamente desviadas.
Ela havia dito a si mesma. Ela não acreditava em conspirações. Ultimamente, ela não tinha certeza. Ela guardou o telefone em uma pequena bolsa. O carro Nora enviou deslizou por Houston e North por avenidas que ainda cheiravam a verão. Quando ela entrou no saguão de Whitney, o ar da noite refrescava suas bochechas. A luz inundava as escadas, como champanhe derramado. Ela disse a si mesma para respirar. O funcionário da recepção verificou a lista e sorriu profissionalmente. Bem-vindo. Mara assentiu e subiu em direção à música que soava como Sucesso Educado. A galeria do quarto andar brilhava em concreto claro e vidro. Os garçons circulavam com bandejas. A cidade lá fora brilhava com a presunçosa indiferença dos arranha-céus. Foi quando ela os viu. Gavin em um smoking que se encaixavam como uma ameaça e Sloan em um vestido preto que parecia menos usado do que empunhado. Eles pareciam esculpidos em conforto. O cabelo de Gavin, retocado pelo sol e disciplinado. O sorriso de Sloan, tudo. Cálculo. Mara sentiu o velho reflexo de recuar. Em vez disso, ela se ergueu mais. Ela não seria preciosa esta noite. Ela simplesmente estaria presente. Gavin anotou primeiro. Mara, disse ele alto o suficiente para. Cabeças próximas inclinaram-se. Ele usou o tom que guardava para ofertas de acordo que pretendia. Para vencer. Você parece diferente. Diferente pode ser bom, disse Mara e deixou. Um garçom colocou uma taça em sua mão. Isso afirmou. Ela não planejava bebida. Ela precisava do suporte. Sloan deslizou para o espaço entre eles com uma graça predatória. Eu quase não reconheço você, ela disse. O corte de cabelo é corajoso. Corajoso é entrar em uma sala onde você não é bem-vindo, respondeu Mara. Ela suavizou as arestas com um sorriso. Mas eles me deixaram entrar de qualquer maneira. Então Sloan piscou. A boca de Gavin se contraiu. O fantasma de admiração que ele costumava usar. Mara desviou o olhar antes que a memória pudesse florescer. Algo que doeu. Estávamos discutindo sobre Heaven House. Gavin disse. Sua mãe tocou no assunto durante o jantar. Ela se preocupa com você. Diz que você tem o hábito de assumir responsabilidades demais. Elanena. Sempre amei um hobby. Mara disse que não deveria ter feito isso. Ela fez mesmo assim. Sloans. A risada tilintou como um sino falso. Relaxe, murmurou Sloan. Somos todos amigos. Você sabe, admiro sua paixão, mas a escala importa. Se você não está crescendo, você está morrendo. Ela tomou um gole. Os doadores precisam de confiança. Mara sentiu as palavras como dedos em um hematoma. Confiança. Como se ela tivesse se alimentado disso descuidadamente e agora merecia a fome. Ela pensou nas planilhas em seu escritório, nas mensagens dos conselheiros escolares que lhe diziam. Quartos silenciosos haviam parado uma briga, um ataque de pânico, uma desistência, pequenas vitórias que não caberia em um cartão de gala. A escala importa, Mara disse suavemente. Então faça. As pessoas dentro dos números. Isso é ótimo, respondeu Sloan. Mas os resultados. Importa mais. E bem, ela inclinou a cabeça em direção a Gavin. Alguns de nós são bons nos resultados. O alfinete de riso espetado ao longo do nó de participantes bisbilhotando dessa forma. Manhattan transformou-se num esporte, ouvindo sem parecer. Mara engoliu em seco. O que ela queria dizer? Não aqui, não onde as câmeras pudessem captar sua boca. Formando algo imperdoável. Suas bochechas coraram. Ela olhou além de Sloan para a escultura acima, o fio flutuando como um resíduo impossível de movimento. Talvez. Era isso que ela procurava. A forma do que restava, disciplinado em arte. Mara. Gavin colocou a mão sobre ela. Cotovelo, o gesto tão familiar que seus ossos se lembravam. Isso não é pessoal. Tudo é pessoal, disse ela, e deu um passo para trás. A mão dele caiu. Ele. Sloan trocou um olhar, diversão, pena, triunfo e algo dentro de Mara.
Apertou em uma raiva silenciosa. Então a multidão se moveu e o ar mudou como se alguém tivesse aberto uma janela. Arjun Mehta aproximou-se sem comitiva. O anúncio. Ele era mais alto do que os jornais sugeriam. Cabelo escuro bem cuidado. Corte. Queixo sério como quem passa mais tempo resolvendo do que falando. Ele usava um smoking que não. Use-o. E ele se moveu como alguém que pertence a qualquer lugar que ele decidisse ficar. Com licença, ele disse para ninguém em particular, com a voz baixa, mas segura. Seu olhar encontrou o de Mara e permaneceu. Disseram-me que é aqui que o mais interessante. A conversa está acontecendo. Sloan se endireitou. As câmeras atrás dela acordaram. Como flores ao sol. Senhor Ma, ela começou, com a mão estendida. Sloan Ryder. Arjun disse, sem pegar na mão dela. Ele assentiu. Nós nos conhecemos. Ele se virou para Mara e fez algo antiquado e improvisado. Ele curvou-se ligeiramente, palma da mão aberta, como se convidasse uma narrativa alternativa a entrar na sala. Você quer dançar? Perguntou ele. Mara a encarou. Ela não conseguia passar o impulso, o cavalheirismo, a estratégia ou a simples decência humana. Ela olhou para Gavin, cuja expressão se tornará uma porta trancada. Ela olhou para os observadores, curvados em direção ao potencial de espetáculo. Mara colocou os dedos na palma da mão de Arjun. A música se desenrolou. Alto-falantes, uma melodia lenta com ecos de algo francês. Ele liderou com uma facilidade que não se anunciava. Ela seguiu, porque seus pés se lembravam de como. Eu sou Arjun, ele disse suavemente enquanto eles flutuavam. Para o espaço aberto. Parecia que você precisava de uma ajuda. Parecia que você queria uma manchete. Ela respondeu antes que pudesse se editar, com a boca curvada. Às vezes, dois verdades aprendem a compartilhar a mesma frase, disse ele. Eu vi uma mulher segurando sua chão. Gosto de ficar ao lado de pessoas que fazem isso. Mara se obrigou a respirar. Eu não sou um projeto. Ótimo, ele disse. Eu não invisto em projetos. Eu invisto em pessoas. Por cima do ombro dele, ela o pegou. A boca assustada de Sloan e o maxilar ativo de Gavin. O calor aumentou novamente, mas desta vez que sentiu como se o poder estivesse fluindo para seus membros. Então invista em uma conversa, ela disse. Por que você escolher este momento? Ele não fingiu entender mal. Porque esta sala respeita uma demonstração de força. Porque estou cansado de ver as pessoas erradas pegarem o microfone. E porque eu esperava que você me deixasse. Talvez eu. Vontade, disse ela, surpreendendo-se. Por uma música. Então não vamos desperdiçá-la, Arjun. Murmurou, e juntos eles se viraram até que a escultura acima girou lentamente em seu rastro. Eles terminaram a dança com educação. Aplausos e o breve estroboscópio dos flashes. Arjun recuou primeiro, libertando a mão dela. Obrigada, disse Mara. Para a diversão. Foi útil. Prefiro necessário. Ele pegou 2 garrafas de água de uma bandeja que passava e entregou uma a ela. Arrisquei. Você tem todo o direito de ficar bravo. Eu não estou bravo, ela mentiu. Você está cauteloso. Ele. Corrigido gentilmente. Ótimo. A cautela manteve mais fundadores vivos do que o otimismo. Fundadores, ela repetiu, rolando a palavra como uma bolinha de gude. Você sabe quem eu sou? Ele sorriu. Você acha que eu entro numa festa sem ler a sala onde meu dinheiro pode cair acidentalmente? Heaven House é um pequeno milagre mantido unido com fita e teimosia. Isso parece pena. Disfarçado de elogio, ela disse. É respeito disfarçado de humor. Ele respondeu. Você construiu algo a partir de quase nada. Eu me identifico. Mara o estudou. A maioria dos bilionários que ela tinha visto longe usava a riqueza como um traje de palco. Lantejoulas, penas. Arjun usava como um uniforme. Função acima de floreio. Houve rumores. Ele dormiu em um sofá do cofundador durante sua primeira aquisição. Ele mesmo havia codificado o produto original. Ele nunca perdoou.
Para o hospital que seus rivais financiaram e destruíram no Queens. Eu não dancei com. Você me dá um cheque, disse ela, em voz baixa. E eu não serei uma foto na sua página de filantropia. Ótimo, disse ele. Novamente. Em vez disso, jante comigo. Minha equipe quer conversar com você sobre uma iniciativa para toda a cidade. Quartos silenciosos em escolas, verdadeiras, financiadas, treinadas, medidas. Algo em seu peito. Levantado. Esperança. Medo. Por que eu? Porque você já fez isso. Arjun disse. Simplesmente com um orçamento apertado. Porque as pessoas confiam em você em salas onde meu nome faz as pessoas saírem. Ele disse isso sem autopiedade. Ela acreditou nele. Vou considerar, disse ela. Depois que eu sobreviver a esta noite. Então, considere isso uma variável melhorada, disse ele. Ele tirou um cartão de um interior bolso, mas não um retângulo brilhante com bordas douradas que ela esperava. Era simples. Matt, seu nome e um número de telefone. Me mande uma mensagem quando a pior parte estiver. Acabou. O que te faz pensar que essa não é a pior parte? Ela perguntou. Ele olhou. Por cima do ombro. Porque eu consigo ver seu ex-marido avançando como um sistema climático. Mara não se virou. Eu não quero. Para dar-lhes uma segunda chance. Então deixe-me dar-lhe uma saída, disse Arjun. Há uma escada de serviço atrás do roto. Leva a um terraço. Ar fresco. Sem câmeras. Ela hesitou. Cada instinto insistia. Ao terminar o que Pride havia começado. Mas a voz de Nora ecoou em sua memória. Não deixe que eles escrevam a sua história. Mara. Perguntou. Você acabou de coreografar um escândalo de 12 segundos. Um lampejo de diversão cruzou seu rosto. Escândalo é o que os ricos chamam de surpresa. Ele deu um passo para trás em direção à porta. Me mande uma mensagem, disse ele. Seja lá o que você decidir. Texto. Sou melhor com dados do que com especulações. Ela levantou o cartão. Vontade. Quando ele se foi, ela não se apressou em voltar à briga. Ela se permitiu 5 minutos para respirar, para olhar para a cidade, e lembre-se de que quartos eram apenas quartos. Então ela voltou para dentro. Queixo alto, coluna longa. Gavin e Sloan não estavam à vista. Ou talvez ela. Aprenderam a enxergar ao redor. Conte-me tudo. A mensagem de Nora chegou antes que o elevador de Mara virasse para o leste no canal. Mara. Enviei uma foto do cartão de Arjun e esperei o balão de digitação aparecer e desaparecer como um coraçãozinho nervoso. Nora ligou. Você dançou com ele. As pessoas desmaiam no brunch. Foi uma dança só. Mara disse. 1 minuto de oxigênio no vácuo. Ele quer se reunir para discutir o financiamento. Você não está permitido dispensar o oxigênio. Nora disse calorosamente. Não quando seu conselho está em pânico. Escrito em todas as suas atas. Mara esfregou a mão no rosto. Estamos perdendo 2 grandes doadores neste trimestre. A terceira é reavaliar o foco, que é filantropia, pois estamos entediados. Gavin, disse Nora, sem nenhuma pergunta. Não posso provar, mas desde o divórcio, Mara observou Neon Mancharo. Janela. As ligações caem. Os convites não chegam. As apresentações ganham força. Então, pare de pedir permissão, disse Nora. Encontre novos quartos. Eu encontrei um, disse Mara. Polegar pressionado contra o cartão de jogo como um talismã. Só não sei se ele está trazendo cadeiras ou correntes. Nora ficou quieta. Arjun mantém seu próprio clima, mas ele sabe o que é querer. Algo que ninguém mais consegue ver ainda. Isso é parentesco que não se compra. Mais tarde, sozinha em seu apartamento, Mara o pesquisou no Google, apesar de si mesma. Página após página de artigos e retratos cuidadosamente iluminados. O menino prodígio que não era mais um menino. O homem cujas aquisições foram chamadas de resgates por alguns, invasões por outros. Um perfil recente o citou dizendo: eu não conserto coisas. Eu construo coisas novas. Ela rolou de costas e olhou para o teto.
Eu quero ser nova. No manhã, a reunião do conselho começou mal e piorou. A sala de conferências da Heaven House era um depósito reaproveitado. Armário com uma samambaia emprestada e uma janela que não oferecia nada além de uma parede de tijolos. A cadeira, um homem gentil cujos anos em. O professor de ensino superior suavizou a voz em um pedido de desculpas permanente e pigarreou. Temos que considerar apenas fusão. A aliança de bem-estar do centro da cidade. Quer nosso modelo sem nós. Mara disse. Eles querem os quartos, a língua, a confiança da comunidade e nada da bagunça que os criou. Grandes organizações. Trazer estabilidade. Outro membro do conselho respondeu gentilmente. Você é a alma, Mara. Eles podem ser a espinha dorsal. E Gavin pode pendurar nosso sucesso na árvore de Natal da empresa dele. Mara estalou antes. Se recompondo. A conselheira estremeceu. Estamos do mesmo lado, disse a presidente. Eu sei, ela respirou fundo. Eu estou. Desculpe. Sou protetora. Ótimo, disse a cadeira. Proteja-nos mantendo-nos vivos. Após 2 horas de conversa fiada e eufemismos, encerraram a sessão. No corredor, os zeladores do prédio. A interrompeu. Senhora Ellison, disse ele, seu sotaque suavizando as sílabas. A escola na 187TH ligou. Eles querem uma sala. Eu disse a eles para te enviarem um e-mail. Eles disseram que fizeram 2 vezes. Ela fechou os olhos. A caixa de entrada parecia uma chuva. Barril logo após a seca. Cada gota, uma crise. De volta à sua mesa, ela olhou para o cartão de Arjun até os números ficarem borrados. Então ela digitou. Aqui é Mara Ellison. Você disse dados, não especulação. Dados. Estou me afogando. Ele respondeu em 2 minutos. Almoço hoje 12h30 East 20TH. Tabler House. Privado. Quarto. Traga seu ceticismo. Eu trago modelos. Ela acordou Nora com uma nota de voz, que soou como um desafio e um agradecimento. Então trocou de roupa para sua blusa mais limpa e as calças escuras que a faziam se sentir como uma adulta no gênero em que entrará por acaso. A Tabler House estava lotada, mas sem se sentir completa. Impossivelmente, cheirava a contenção e canela. Um anfitrião a conduziu a uma sala minimalista onde uma longa mesa foi reduzida a superfícies brancas. Arjun estava sozinho, com as mangas arregaçadas e um laptop fino aberto no painel. Ele estava. Quando ela entrou, e a cortesia antiquada fez querer sentar-se mais ereta. Eu avisei sobre modelos. Ele disse. Modelos são ótimos, ela respondeu. Contanto que eles eventualmente conheçam pessoas. Eles conhecerão. Ele gesticulou para uma cadeira. Coma enquanto eu falo. Meu assistente vai me matar se você não fizer isso. Então você pode. Me faça perguntas até eu me arrepender de ter te convidado. Ele tinha um plano. Claro que tinha. Arco de financiamento de 3 anos aumentando com métricas que ela considerou precisas e humanas. Ele não disse impacto. Ele disse: quantas crianças respiram melhor este mês? Ele não disse escalabilidade. Ele disse: quais bairros confiarão em nós em seguida? Seu ceticismo, que havia chegado. Com uma espada, coloque-a lentamente no chão. Tenho 2 coisas inegociáveis, disse Mara quando ele. Pausado. Primeiro, nada de oportunidades fotográficas que explorem a crise. Segundo, nada de direitos de nomeação. Eu não. Estampar seu sobrenome em espaços que deveriam parecer a sala de estar de um amigo. Concordo, ele disse sem drama. Eu estou egoísta em relação a coisas muito específicas. Crédito não é uma delas. Então por que você está fazendo isso? Isso? Ela perguntou. Sério. Ele cruzou as mãos, o olhar firme. Porque eu estou construindo uma rede de misericórdia prática. Porque estou cansado de assistir à ansiedade. Crianças da colheita. E porque, para ser franco, isso me ajuda de uma forma separada. Luta. A empresa do seu ex-marido está representando um grupo de private equity que está comprando uma rede de assistência médica. Eu quero bloco.
Eles estão usando o bem-estar da comunidade como disfarce. Quero mostrar como isso realmente é. Seu estômago. Mergulhado. Então eu sou uma peça de xadrez. Você é um parceiro, ele disse. Se isso parece um truque, vá embora agora. Ainda vou assinar um cheque. Sem compromisso. Mas o alinhamento mais amplo está lá. Não vou fingir. Caso contrário. Ele havia dito a parte silenciosa em voz alta. Ela respeitou isso, mesmo. A irritação a percorreu. Não vou me transformar em uma arma, disse ela. Então não se transforme. Ele respondeu. Pegue meu dinheiro e construa seus quartos. Deixe-me apontar para algo real. Quando eu discuto em quartos, não posso convidá-lo. Nós dois podemos viver com isso. Ela considerou a realidade do aluguel e a demanda e a forma como a esperança morre sem o cotidiano pesaram seus argumentos. Ele observou-a, sem insistir. No fim, foi simples. Chamadas de cortar o coração. E-mails não lidos. Uma orientadora escolar em Washington Heights que chorou ao telefone. 3 escolas piloto, ela disse. 2 no Bronx, 1 no Queens. Se os resultados forem os que você prevê em 6 meses, expandimos. O contrato garante autonomia. E se Gavin usar isso para nos prejudicar? Se sua briga com a empresa dele nos transformar em amigos? Fogo. Terminamos. Paredes texturizadas, um dimmer que tornava a luz do teto suave, um pôster dizia. Simplesmente, respire aqui. Mara ficou na porta e observou o primeiro cesto. Aluno da primeira série, um menino com uma mochila quase maior que sua esperança. Entra e olha ao redor como se tivesse encontrado um lago. Você. Fizemos isso. Nora sussurrou ao lado dela. Nós fizemos isso, disse Mara. E então? Porque a honestidade era um hábito que ela ainda estava aprendendo a carregar, ela acrescentou. Arjun fez isso. Quase como se tivesse sido convocada. Ele apareceu atrás deles, sem seguranças, mangas arregaçadas novamente. Ele olhou. Virou-se e acenou com a cabeça, não para os alunos que estavam terminando, mas para o professor ajoelhado para falar com uma menina na altura dos olhos. Isso vai funcionar, disse ele baixinho, mais para si mesmo do que para eles. Isso vai funcionar. O primeiro pedido de imprensa chegou uma semana depois mais 3. Mara desviou. Aqueles que pareciam expedições de pesca e aceitaram os 2 de veículos que realmente noticiaram. Os artigos eram respeitosos. Um deles mencionava seu divórcio em uma única cláusula leve. Fato irrelevante como tempero. Ela ignorou a frase e se concentrou na foto. Uma criança respirando. A internet, é claro, adicionou comentários. Alguns de apoio, outros. Cruel. Aí o Sloan mandou uma mensagem. A gente devia conversar. Café. Eu não sou sua inimiga. Mara olhou fixamente. Ela não tinha dado seu número a Sloan. Manhattan, no entanto, redistribuiu coisas como fofocas e guardanapos. Por quê? Mara digitou. O que você quer para não parecer um clichê? Sloan escreveu. Encontre-me no Percha amanhã, dia 10, 82. Nora disse. Não vá. Arjun disse. Peça uma mesa pública e saia primeiro. Mara foi mesmo assim porque curiosidade e raiva compartilham um motor. Percha era todo cimento e plantas e lindo. Pessoas fingindo ser casuais. Sloan usava um sobretudo sobre algo arquitetônico. Ela se levantou quando Mara chegou, lábios sem o verniz habitual, e olhou por um piscar de olhos. Jovem. Obrigada, disse Sloan. Ela não perdeu tempo. Gavin acha que essa coisa com a mãe é uma farsa. Ele contou para a mãe dele. Vai fracassar quando as câmeras ficarem entediadas. Seu namorado tem muitos pensamentos, disse Mara friamente. Sloans. Boca torcida. Vamos parar de fingir que Gavin é namorado de alguém. Ele é um cara firme. De mocassins. Um garçom serviu 2 cafés. Sloan esperou até que ele se retirasse. Olha, disse ela, inclinando-se. Abaixando a voz. Elanar vai organizar um salão para doadores no mês que vem. Tranquilo, reservado, rico e tradicional.
Você não é convidado. Eles planejam lançar uma iniciativa de consultoria em bem-estar que se parece muito com seu trabalho sem você. Se tiverem sucesso, seu conselho irá falir. A respiração de Mara parou. Por que você está me dizendo? Porque estou cansado, disse Sloan, e pela primeira vez o polonês. Rachado. Porque quando comecei na empresa, pensei que a proximidade com o poder me faça alguém. Em vez disso, estou colecionando os pecados de outras pessoas como lembranças. Colheres. Isso parece um arco de redenção, ensaiado no espelho, disse Mara, controlando seu temperamento. Talvez, Sloan admitiu. Ou talvez eu seja apenas uma pessoa que vê outra pessoa sendo arrastada e decide dizer algo. Preço? Mara perguntou. Sempre há um preço. Sloan sorriu sem alegria. Privacidade. Se eu der uma cópia do baralho deles, você não recebeu de mim. Além disso, pare de postar essas poemas no Instagram da sua organização sem fins lucrativos. Eles são sinceros. Doadores odeiam sinceridade. Anotado. Mara disse, embora não tivesse intenção de apagar os poemas que sua mãe amava. Mande o baralho. Naquela noite, chegou um e-mail de uma conta anônima. O título do baralho é Community Call, TM, uma pegada de bem-estar escalável. Slide 2. Uma foto de uma sala silenciosa roubada do site Avenous. Marca d'água cortada desajeitadamente. Slide 6. Pontos de discussão sobre sem nomes, sem drama. Execução. Slide 10. Conselheiros propostos, incluindo Helena Darden. Mara. Encaminhei para Nora com uma série de palavras que as igrejas não endossam. Então ela mandou uma mensagem para Arjun. Precisamos conversar. Eles estão vindo. Sua resposta. Ótimo, estou cansado de defesa. Vamos em frente. Partir para o ataque, ao que parece, parecia sessões de estratégia em a sala de conferências com paredes de vidro de Arjun, com vista para o rio, fazia a cidade parecer um tabuleiro de xadrez e as pessoas. Pequeno o suficiente para se mover facilmente. Mara odiou isso no local e depois se odiou por odiando. O café era absurdamente bom. A equipe foi surpreendentemente gentil. A conselheira geral, uma mulher chamada Pilar, com olhos que pareciam de interrogatório, espalhou o baralho roubado sobre a mesa. Bonitinho, ela disse. Símbolo de marca registrada e tudo. Eles vão argumentar que é um genérico conceito, disse Mara. Qualquer um pode criar uma sala silenciosa. Qualquer um pode construir um celeiro. Pilar respondeu. Nem todos podem administrar uma fazenda. Não processamos salões. Nós passamos fome. Eles. Quer dizer, Arjun perguntou, embora Mara suspeitasse que ele já soubesse. Vença-os para os doadores. Pilar disse secamente. Publicamente e privadamente. Nós aparecemos com dados e desenhos infantis. Mostramos que a calma da comunidade tinha uma carcaça embrulhada. Na linguagem. As crianças, disse Mara, com o estômago embrulhado. Sem nomes. Sem rostos. Claro, disse Pilar, uma cerca se movendo. Não somos monstros. Às vezes somos espelhos, murmurou Arjun. Depois, acompanhando-a até o elevador, Arjun fez uma pausa. Você está bem? Você está perguntando se eu posso fazer isso. Fique em pé enquanto politizamos a calma. Ela encontrou o olhar dele. Eu tenho que ficar bem. Ele assentiu lentamente. Eu perguntei porque me importo, não porque duvido de você. Ótimo, ela disse. O elevador. O sino tocou. Vamos vencer o feio para construir o belo. Eles fizeram as duas coisas. Nas semanas seguintes, Mara falou em salas que nunca tinha visto antes. Tetos artesoados como bolos de casamento, tapetes tão. Seus saltos grossos não deixavam nenhum som. Ela contava histórias que protegiam a privacidade e verdade revelada. Um menino que aprendeu a nomear seu pânico. Um professor que admitiu. Ela quase desistiu até conseguir fechar uma porta e contar. Arjun ficou parado no borda dos quartos, um pilar imóvel absorvendo olhares e ressentimentos como um para-raios.
As doações começaram a chegar aos poucos. Numa terça-feira, enquanto Mara estava em PS 179 testando um novo sistema de som, Nora ligou com uma risada de advertência híbrida. Prepare-se. O quê? Você está na página 6. Mara pressionou o telefone contra o ouvido, com o ombro e não conseguiu manter a calma. Diga que você está brincando. Quem me dera. Nora disse que a musa misteriosa do bilionário principal é o fundador da organização sem fins lucrativos. Não consigo parar de girar. Girar, Mara sussurrou. Eu sou um doce. As fotos da gala. Nora disse que seu ex-marido não fez nenhum comentário. Sloan disse que desejamos o melhor para Mara. Em seus esforços QRP para esperamos que ela tropece, Mara desligou e olhou para o crianças usando o ambiente como se a pompa fosse uma espécie diferente. Seu telefone vibrou novamente. Número desconhecido. Alô? Ela disse. Mara. A voz de Gavin ronronou. Faz um tempo. Ela fechou a olhos, contados de trás para frente a partir de 8. O que você quer para se salvar de si mesmo? Desculpe, disse ele sem preâmbulos. Isso não deveria ter sido escrito. Eu cuido disso. Você não pode desescrever um pensamento. Ela disse. Você disse que era egoísta em relação a coisas muito específicas. Vencer o Gavin é uma delas. Sim, ele disse. Não há desculpas na admissão porque sua empresa mata silenciosamente porque possuí-los em público limita o dano que causam em privado. E eu sou o que nesta guerra? Ela perguntou. Um escudo, uma história. Linha com os olhos. Você é uma pessoa que eu respeito, ele disse, e é por isso que eu enviei. Essa linha. Não é o suficiente. Eu sei. É o que eu tenho. Ela se encostou na parede fria. Bloco de concreto do corredor da escola. O riso das crianças filtrava-se pela porta. O som do mundo prosseguindo. Sem seus dilemas. Preciso de um dia, ela disse. Sem reuniões, sem entrevistas, apenas. Os quartos. Pegue, ele disse. Vou garantir que o mundo não desmorone por 24 horas. Ela riu então, imprudentemente encantada. Combinado. O salão em Elanena. O apartamento de Darden era uma exposição de bom gosto, com curadoria para imitar a gentileza, ao mesmo tempo. Declarando conquista. A arte estava pendurada em arranjos que sussurravam sobre a proveniência. Um pianista tocou How até. Alguém pediu algo mais leve. Sloan em branco minimalista parecia um cisne que se juntou a um conselho. Mara estava do outro lado da rua na Park Avenue com Nora, ambas vestidas de preto como acompanhantes de seus próprios fantasmas. Você não precisa. Entre, disse Nora, em voz baixa. Não vou, disse Mara. Estou aqui para ver as pessoas que acham que a invenção é um direito seu. Sloan havia enviado uma mensagem de texto 1 hora antes. Deck. Atualizado. Adições. Oportunidades de parceria. Tradução. Eles estão. Vou pegar sua prancha. Prepare-se. Pronto, disse Nora, apontando com o queixo. 3 membros do seu conselho juntos. E isso é, meu Deus. Juiz Rovan. O animal de estimação de Elanena. Deixe-os ter seus discursos. Mara disse firmemente. Teremos nossos recibos. Seus recibos chegaram na forma de Pelar, que marchou para o salão como alguém que se recusava a ficar entediado. Ela carregava uma pasta e uma expressão que parecia quase festivo. 1 hora depois, a primeira doadora surgiu, parecendo que ela, o par de sapatos favoritos havia traído. Pelar ligou 10 minutos depois. Não esfaqueamos, ela relatou. Alegremente. Nós simplesmente lemos na frente de testemunhas a sessão de seu convés onde eles propuseram roubar seu modelo. E então perguntamos sobre as ações de 2 novos consultores na empresa de PE adquirente. Ninguém se divertiu. Mara exalou. Obrigada. Não me agradeça ainda. Pilar disse que Gavin sabe que bloqueamos o caminho fácil. Ele escolherá um caminho confuso. O caminho confuso foi um artigo de opinião em uma revista brilhante.
Revista escrita por um filantropo preocupado com os perigos das organizações sem fins lucrativos movidas pela emoção e sem responsabilidade. O subtexto era um grito. A foto era da porta da Heaven House. Crédito público. Disponível. Mara não dormiu naquela noite. Sentou-se no sofá e escreveu uma resposta que nunca enviou. Ao amanhecer, ela. Fui até o PS 714 e observei uma criança traçar sua respiração em um espelho com um pano seco. Marcador de apagar. Às 9 horas. Sloan bateu à porta do seu escritório. Você tem uma chave? Perguntou Mara, assustada, e então, irritada com o próprio susto. Eu tenho boas maneiras, disse Sloan, segurando um papel. Sacola. E bagels. Nós dois somos do Centro-Oeste. Acreditamos em carboidratos. Mara. Bufou. Ohio não é um carboidrato. Tudo é carboidrato se você gostar o suficiente, Sloan. Disse. Ela sentou-se sem ser convidada. Estou saindo da empresa. Mara não hesitou. Por que você está bem agora? Porque estou cansado de lavar roupa para os homens, disse Sloan. Porque Eleanor gritou comigo ontem à noite em frente a uma pintura que vale o meu salário, e eu decidi que prefiro a dignidade. Para descontos. O que você quer? Um emprego, disse Sloan, sorrindo de uma forma que era. Não a velha guerra deles. Não de você, de mim mesmo. Não estou aqui para ser contratado. Eu estou aqui para nivelar o campo. Ela deslizou um envelope sobre a mesa. E-mails. Calendários. Prova de que afastaram doadores de você porque os divertiam. Veja você se esforçar. Sem pagamento. Considere isso. Restituição. Mara abriu o envelope e viu o primeiro assunto do e-mail. Rehaven House. Por favor, evite-o. Remetente. Eleanor Darden. Prendeu a respiração. Você vai ser torrado, disse ela. Eles vão te colocar na lista negra. Sloan deu de ombros. Existem outras listas. Por quê? Mara perguntou. Mais quieto agora. Por que mesmo? Os olhos de Sloan brilharam e não transbordaram. Por que eu? Vi você naquela gala decidir ser maior que a sobrevivência. Porque pensei que se eu te ajudasse a virar uma mesa, eu poderia. Pare de odiar meu reflexo. Eles se encararam e brevemente se tornaram algo como aliados. Depois que Sloan saiu, Mara ligou para Arjun. Ele atendeu na linha. Primeiro toque como se estivesse esperando por ele naquele momento. Vamos acabar com isso, disse ela, não com fogo, mas com luz. Reunião do conselho realizada no corredor de uma escola que cheirava a lápis e couve-flor. A sala estava lotada. Imprensa. Pais, professores, doadores. Aqueles que decidiram testemunhar porque decidiram se importar. Mara estava em pé diante de um púlpito, que antes continha listas de vocabulário. Ela contou a história da Heaven House em linguagem simples. Discurso, como se cada palavra precisasse de permissão para permanecer. Ela falou do primeiro quarto, um armário de zelador em escola secundária, onde um conselheiro chorou porque alguém finalmente valorizou o tipo de silêncio que impede as pessoas de indo embora. Ela não mencionou o nome de Gavin. Ela não mencionou o de Eleanor. Ela mencionou os e-mails impressos, mascarados, para a privacidade, projetada, e o padrão que eles revelaram. A fome de sem fins lucrativos, não porque falhou, mas porque se recusou a ser propriedade. Arjun ficou de lado, com as mãos entrelaçadas, não no centro, mas na borda que impede que o centro desfie. Quando terminou, Mara convidou a descida. Um doador se levantou. Como você garantirá a responsabilização? Ele perguntou, a espinha educada brilhando. Com dados, disse Mara, e com histórias pessoas que usam os quartos compartilhados de acordo com seus próprios termos. Não os seus, não os meus, mas os deles. Uma mulher de uniforme levantou a mão. Quase parei de dar aulas, disse ela. Então eu. Sentou-se naquela sala e lembrou-se de como era ser uma pessoa antes de ser professora novamente. Ela olhou para os doadores sem malícia. Isso é responsabilidade. A mãe de uma criança falou em seguida. Depois, um policial da escola que disse que as lutas tinham menos sangue ultimamente.
Então um adolescente que com uma coragem que fez o ar mudar de cor. Disse que pensou em não estar aqui e então ficou sentado em uma sala até que o pensamento diminuísse. Os repórteres tomaram notas como se estavam com sede. Então Gavin entrou, deixando Eleanor atrás de si como um perfume. Risada. Era algo como alívio. O rosto de Gavin se contraiu. Você está queimando pontes. Trouxemos água. Arjun disse pela primeira vez, sua voz baixa e suportável. Ele ergueu carta, um compromisso de uma coligação de doadores, incluindo 2 que haviam desertado do salão de Elanena após a morte de Pilar. Demonstração e apresentação suaves. 3 anos de financiamento. Conselho de supervisão independente. Assentos comunitários. Transparência que você pode ler sem um diploma de direito. Silêncio. Então. Aplausos que começaram em um canto e cresceram como um fogo necessário. Elanenas. A boca não se moveu. Gavin olhou para Arjun com uma aversão que não tinha nada a ver com negócios. Após a reunião no corredor, Gavin abordou Mara sozinho. Eu nunca quis te arruinar, ele disse. E por um segundo o rosto ensaiado caiu. E ela viu o rapaz com quem se casou, assustada com o vazio que o brilho não consegue preencher. Você queria me conter, ela disse. É diferente. Ele assentiu como se catalogar essa diferença doesse. Eu tinha ataques de pânico, ele disse de repente. Na faculdade de direito também. Você os viu. Você. Foram gentis. Eu te odiei por isso. Por me ver, por segurar as piores partes. Enquanto ainda acreditava no melhor. Ela piscou com a confissão inesperada e estranhamente delicado. Por que você não me disse que era isso? Porque a vergonha é uma linguagem. Sou fluente nisso, disse ele. Sinto muito. Não por causa da ótica. Porque é palavra que te devo. Aceito, disse ela, porque carregar a recusa a fez. Os ossos doem. E espero que você melhore. Vou tentar, disse ele. É tudo em que confio. Eu mesmo para prometer. Sloan passou então, óculos escuros dentro de casa porque ela podia. Ela tocou o braço de Mara. Você estava incandescente, ela sussurrou. Se alguém pergunta, eu nunca estive aqui. Mara apertou a mão dela. Vá construir uma vida. Trabalhando nisso. Sloan murmurou e foi embora. Arjun esperava no final do corredor. Não um salvador agora, mas um colaborador, com os olhos quente de uma forma que fez o coração de Mara fazer algo constrangedor. Você foi extraordinária, ele disse simplesmente. Assim como os quartos, ela respondeu. Eles são um ponto. Ele estendeu a mão. Não para câmeras, não para manchetes, para ela. Caminhe. Ela pegou. 1 ano depois, Hudson fez sua promessa silenciosa à cidade novamente, enquanto pessoas com bons sapatos se alinhavam na entrada de um novo tipo de gala. Não foi no Whitney ou no Met. Foi no PS 714, onde o auditório se transformou sem se trair. Suros de papel enfiados entre o palco. Luzes. Arte estudantil decorando as paredes como um coro. Um quarteto de cordas do Escola do Bairro enchendo a sala com Mozart emprestado. Havia doadores, sim, e repórteres, alguns confusos com ausência de caviar. Havia professores com vestidos levemente amassados e zeladores com suas melhores camisas. Eram pais com carrinhos de bebê e adolescentes com delineador e uma senhora idosa que deu um tapinha no ombro de Arjun e disse: Você come, você fica magro. Ele riu como o neto de alguém. Mara, em um vestido que ela comprou em promoção porque gostava de como ele a deixava se mover, subiu no palco com o tipo de aplauso que sempre a assustava porque era um som que ela não havia criado. Ela esperou até que se acalmasse e se transformasse em escuta. Nós estamos aqui para celebrar espaços, disse ela. Não salas, não logística, não itens de linha. Espaços onde as pessoas se lembram de que pertencem a si mesmas. Quando começamos, acreditava em algo que não podíamos provar. Hoje, podemos provar um pouco. Ela gesticulou para a tela atrás dela, onde gráficos que não eram abstratos, comparecimento aumentando, brigas diminuindo, encaminhamentos capturados.
Antes, cantavam sua canção silenciosa. Então, desenhos apareceram. Corações tortos. Estrelas cuidadosas. Um dragão de desenho animado respirando flores. Ela fez uma pausa para deixar o riso encontra seu lugar. Fizemos isso juntos, ela disse. E esta noite não é sobre mim ou doadores ou manchetes. É sobre o aluno do 5º ano que me contou. O quarto parece um amigo. É sobre a professora que disse que se lembrava do motivo de ter ficado. É sobre a cidade em que estamos construindo de propósito. Aplausos novamente. O quarteto deslizou para algo brilhante. Arjun subiu ao palco, sem tocar no microfone, permanecendo no palco enquanto o barulho diminuía. Senhora Ellison. Esqueci de dizer que ela é péssima em aceitar agradecimentos, disse ele, provocando risos. Então, farei isso por ela. Obrigado. Ele levantou a mão e as luzes diminuíram um pouco. Um pequeno vídeo, tocado, costurado pelos alunos em um programa de mídia que Arjun insistiu em financiamento. Foi confuso e perfeito. Terminava com as palavras: nós respiramos aqui. Quando as luzes se acenderam, Arjun e Mara ficaram lado a lado. Ele olhou para ela como um homem que finalmente conseguia imaginar. Vivendo sem armadura. Dance, ele pediu, e o quarto emitiu um ruído suave e alegre. Mara riu, o som livre da dor. Que outrora viveram ali. Que digam o que quiserem, disse ela. Vamos construir quartos também. Eles desceram do palco para a pista, e desta vez, quando se viraram, ninguém bateu palmas porque ninguém precisava. A música carregou-os. Gavin ficou atrás, com as mãos nos bolsos, e acenou uma vez para. Antes de sair despercebido. Sloan chegou atrasado de propósito. Cabelo mais baixo, olhos mais claros e encostado no batente da porta como alguém que escolheu uma borda melhor. Do lado de fora, a cidade contava sua própria história. Lá dentro, sob Tsurus, pessoas que quase haviam desistido aprendiam a ficar. Mara apoiou a cabeça no ombro de Arjun por um instante. Então, levantou-a, com os olhos brilhando de alegria. Entendendo que redenção é um verbo, e pertencimento é uma prática, e amor é não um resgate, mas um quarto que vocês constroem juntos diariamente. Ele não a salvou. Ela não. Salvá-lo. Eles salvaram o que puderam, e foi o suficiente para mudar uma cidade. Quieto de cada vez. Se esta história te prendeu, se você sentiu a dor de um sussurro, insulto, o golpe de uma mão inesperada, o alívio de uma sala onde você poderia finalmente respire, então você sabe o que Mara aprendeu. O poder é alto, mas a dignidade perdura. O amor não resgata, ele reconstrói. Arjun não a consertou. Ela não era sua projeto. Juntos, eles escolheram um trabalho em vez do teatro. Sloan escolheu um espelho que dizia a verdade. Até Gavin escolheu dizer a palavra desculpe e começar de novo. Se você quiser mais histórias com pessoas confusas, riscos reais e finais que merecem sua luz, toque em curtir e compartilhe isso com alguém que precisa de um quarto tranquilo hoje e inscreva-se para o próximo capítulo do Mundo Humano deste canal. Drama em grande escala. Seu apoio ajuda essas histórias a encontrar seu público e talvez constrói alguns espaços de calma no processo. Obrigado por ouvir. Estou feliz. Você ficou até o